Eu já estava acreditando muito nesse filme The Batman com o Robert Pattinson e o Matt Reeves como diretor. Agora que esse trailer saiu, ficou muito claro que eles realmente querem construir com esse filme. E hoje a gente vai falar algumas curiosidades sobre o que esse trailer mostrou, mas principalmente o que significa esse novo filme, que é um marco no cinema de super-herói. Any of this mean anything to you? A ordem da vez é realismo. Sim, esse Batman é diferente da maioria dos filmes de super-herói e muito mais realista do que os próprios filmes do Christopher Nolan. Aqui a pegada é transformar todo o mito desse herói em uma história mais realística. Tanto que a coisa principal, o foco desse filme, não é o Batman, e sim essa narrativa desses crimes que esse vilão, essas charadas que ele deixa, vão contar. Esse filme, gente, é um gênero diferente. Ele não é só um filme de super-herói, ele não é só um filme de ação. Ele é como se fosse um Seven, sabe? Os Sete Pecados Capitais, com Brad Pitt, que vai ter um vilão que está tentando contar uma história através dos seus crimes. E os detetives, no caso agora o Batman, vão ter que investigar isso e tentar impedir que ele cometa esses crimes, que ele continue fazendo essa obra dele. Isso teve início ali no filme do Coringa, onde eles pegaram uma história de herói, no caso de um vilão, e em vez de dar foco só no vilão, eles colocaram foco na história. E o vilão acontecer é um detalhe, é uma coisa. O Batman aqui é um detalhe. Ele tá vendo essa história acontecer e tentando impedir ela. E isso que é o legal, a gente consegue ver isso nas cenas do filme que a gente vai acompanhar agora há pouco. A primeira coisa é a logo. A logo ela já tem uma coisa bem característica, ela não é uma coisa assim tão heróica, o que combina muito. E esse tom avermelhado diz muito sobre essa história. Até as artes são muito lindas. Ela combina muito com o que a gente já viu nos teasers que já tinham mostrado, mas quando o trailer começa mesmo, a gente vê uma pegada diferente. A gente vê um crime acontecendo. A gente vê o personagem que provavelmente vai ser o Charada, cometendo um crime que não é muito comum a gente ver em filmes de super-herói. E quando a gente vê essa cena do homem com o rosto totalmente cheio de fita, cara, já mostra esse tom desse filme. E todo o clima do comissário Gordon agora chegando na cena do crime com o pessoal do FBI e tentando entender aquilo, porque não é simplesmente um crime, é uma mensagem sendo passada. A gente vai vendo no trailer que tem uma história sendo contada e o interessante é, aí que entra a parte do Batman. Ele tá se comunicando com o Batman, mas ele tá se comunicando como dois novatos. Aqui nessa parte a gente já consegue perceber que provavelmente ele é o Charada, porque tem a ponto de interrogação, ele é bem destacado, e na carta a gente consegue ver o tom verde, que é o único momento que aparece realmente, que são as cores do Charada propriamente. Mas de resto ele parece um personagem bem novo, assim, sabe? Bem modernizado. Na verdade, bem transformado para o mundo real, assim. Pelo que a gente vê, o Batman tá começando, né? Muita influência do Batman ano 1, que é onde o primeiro ano que o Batman se torna o Batman mesmo, ele tá aprendendo. Só que aqui ele coopera com a polícia. Tanto que ele aparece no meio dos policiais ali e o pessoal não se assusta. Ele aparece normal ali para conversar, para tentar entender o que tá acontecendo. É uma pegada bem mais detetive mesmo do que os outros filmes que a gente viu. Poucas vezes a gente via o Batman aparecendo no meio dos policiais, e quando ele aparecia, ele tinha uma coisa mítica, que ele desaparecia do nada. Não sei se ele não vai fazer isso, deve fazer, mas aqui dá pra ver que eles contam mais com ele, sabe? A gente passa a ver algumas pessoas importantes que dá a impressão de serem políticos ou mafiosos, que possivelmente esse novo Charada tá lutando contra, ou eles fizeram alguma coisa pra ele. E nós temos uma visão aqui, cara, que eu acho que ela é a cereja desse filme. Porque se por um lado a gente tem a narrativa como uma coisa principal e o Batman não é o foco total, aqui a gente vê uma faceta do Batman que eu acho que nunca foi explorada bem, que é o Batman tem problemas mentais. Pois é, o Batman, ele apesar de defender as pessoas, de não matar ninguém, ele não é muito diferente, por exemplo, do Coringa ou dos Duas Caras. Ele tem problemas psicológicos fortíssimos. E tirando o fato dele não matar pessoas, tudo indicaria, tudo faria crer que ele deveria ser internado no Asilo Arkham, assim como os outros. Isso é um tema que sempre volta nas HQs. Qual a diferença dele para os outros que estão presos ali? E talvez por isso tenham contratado o Robert Pattinson, porque ele é capaz de, sabe,
mostrar esse drama. Talvez na mente do Batman ele esteja sempre no limite, pensando em matar alguém, mas ele fala, não posso, porque senão vou ser igual a eles. Mas na cabeça dele tá martelando ali. Isso deve acontecer com o Batman realmente das HQs, dos Batmans que a gente conhece, mas talvez aqui eles abordem esse pensamento, essa dúvida dele, principalmente porque talvez seja uma versão mais realista, e com certeza isso seria algo presente nos pensamentos dele, mas também porque ele está começando, então o modus operandi dele ainda está sendo criado. A gente também consegue ver um pouquinho a Batcaverna, que obviamente não é uma Batcaverna, não é uma caverna, mas é um lugar ali onde o Batman tem seu computador, tem alguns elementos ali, mas está longe de ser aquela coisa tecnológica ou aquela coisa muito bem feitinha como a gente vê em todos os outros. O que combina com uma coisa mais realista e também combina com o início de carreira do Batman. Então, cara, top. E aqui vem pra mim uma das cenas altas do filme, que mais uma vez mostra a pegada dele. São as armadilhas que o Charada vai colocar. Cara, essa coisa de misturar celular com explosivo, com, sabe, entrar no meio de festas, lembra muito os filmes do Christopher Nolan, né? Mas aqui talvez tenha uma pegada ainda mais tosca, sabe? Armadilhas mais tipo jogos mortais, sabe? Tá ligado? Improvisadas, mas muito inteligentes. E, cara, aqui tem várias coisas legais, principalmente quando a gente vê, por exemplo, que ele tá se comunicando mais uma vez com o Batman. Então, o Batman é uma figura pública e esse cara também tá dando um show, lembrando mais uma vez Seven, que ele queria mostrar uma ideia, algo pro mundo. E, cara, a cara do Robert Pattinson, pra mim, tá ótima. Quando ele vê aquilo acontecendo, vejo que todo mundo corre, mas ele tá tão com raiva e ele sabendo que a coisa é pra ele, que ele para e encara o cara assim, mas com aquela raiva mesmo, cara. Tipo, por isso que a escalação dele foi necessária. Eles precisavam de alguém capaz de fazer isso que ele tá fazendo na tela. Exatamente isso. E, cara, vai dar certo. A gente começa a ver cenas da Mulher Gato e, cara, tá bem legal. Ali eu lembro muito da Mulher Gato do Christopher Nolan, né? Mas aqui eles fizeram uma coisinha bem legal que, tipo assim, o uniforme dela é muito mais sutil, né? Então tem detalhes ali que são por acaso, não são pensados mesmo. E o que é bem legal. Nós temos uma cena mostrando o Batman no meio de um monte de policial brigando com alguns deles, o que mostra mais que a interação dele com o comissário Gordon, com a polícia, é mais próxima. O que é uma coisa bem mais realista, sabe? Se ele realmente quer limpar as ruas, não faz sentido ele querer fazer aquilo sozinho. Talvez ele seja um agente que pega bandidos especiais, mas ele também tem que ajudar a polícia e muitas vezes ser ajudado por ela. A gente vê a Mulher Gato enfrentando o Batman, possivelmente na mansão dele, o que lembra mais uma vez Christopher Nolan, né? Mas vamos ver qual é a diferença que eles vão fazer ali, espero que tenham lutas melhores. A gente começa a ver também mais uma cena daquele enterro lá, que aparece o carro e o cara com o explosivo e o celular, muito boa também, do Batman sendo explodido. E a gente vê uma gangue, cara. Essa gangue tem muita coisa nela. Primeiro, ela é uma gangue que lembra muito a gangue do Coringa ou a gangue do Pinguim, né? Lembra lá por causa das pinturas e tal. Algumas teorias, alguns símbolos vêm à mente da gente. Será que... Isso eu tô viajando total, né? Será que eles não seriam influenciados pelo filme do Coringa que aconteceu numa época passada? Entendeu? Porque lá a gente teve o Bruce Wayne, a gente vê a morte dos pais dele ali. Será que esse Robert Pattinson não é essa criança que cresceu e esses são pessoas que ainda lembram daquele movimento ou são inspirados naquele movimento que o Coringa fez meio que sem querer? Isso é totalmente teoria, gente, mas seria bem legal. E esses caras, não se sabe pra quem que eles estão trabalhando, se são só uma gangue normal, mas eles vão receber a fúria do morcego, que, cara, é brutal. Foi muito bom. E essa luta ela é interessante não pela coreografia, que sim é muito boa, mostra a brutalidade do Batman, brutalidade que não é mostrada há algum tempo. Cara, ele quebra o braço do cara e continua batendo, o cara cai no chão e ele mói o cara na porrada no chão. E isso não tem só um fator, não é só gore, né? Não é só pra chocar a gente. Mostra a imaturidade do Batman. Em vez dele, tipo, inutilizar o cara ali e partir pro próximo, ele vai e descarrega a raiva dele. Isso não é muito normal do Batman.
Em todas as versões a gente não vê muito bem isso. Às vezes a gente vê um Batman mais violento, às vezes não, né? Mas descontando a raiva, não é. Mas cabe perfeitamente nesse início de carreira dele e principalmente nessa ideia do sou louco, ele é louco ou não é? Quão doente ele é? Será que ele está sucumbindo a essa neura dele, essa vingança que ele coloca que ele é a vingança? Ótimo, só adiciona mais ao personagem que tá tendo que lutar contra um psicopata que tá tentando passar uma mensagem. Olha o quão complexo é, mas com elementos que a gente consegue ver claramente de outros filmes de suspense ali, tipo, muito bem montado, sabe? Não é só um filme de super-herói, isso que é muito bacana. Só nessas pequenas cenas a gente consegue ver o tanto de camadas que tem em cada coisa, assim, sabe? E elas vão conversando se misturando, mas completando. Você tem todos os elementos desse Batman que está começando, mas elementos complexos. Ele não é só o cara que precisa cair para se levantar. Tem toda uma complexidade a mais e um perigo por si só. Além do próprio inimigo criando uma história incrivelmente perturbadora ali, que por si só já daria um filme. A gente vê ele levando um tiro, a gente vê o carro dele, que é uma coisa bem mais real. Esse tiro pode representar muito essa questão dele ainda tá aprendendo tudo mais, apesar que o Batman já levou tiro em outros filmes também, mas aqui cabe muito bem, tranquilamente isso. E agora a gente vê que essa logo é sangue. Como essa história está sendo contada de maneira brutal, como o Charada está tentando contar uma história com o sangue das pessoas, talvez por vingança, a gente não sabe muito bem, e esse sangue contamina o nosso protagonista, que aparece tirando a máscara no momento ali que você vê que ele está no limite. Esses olhos pretos é uma parada assim que nunca foi mostrado muito nos filmes, porque o Batman, quando ele veste a máscara, todos os Batman, ele pinta o olho de preto para ficar com aquela coisa tipo da escuridão ali. Mas toda vez que o cara tira a máscara, não aparece o olho dele pintado. E aqui mostra, dando mais uma característica realista pra cena, mas também mostrando o quanto ele tá perdido na escuridão dele. Cara, só isso já valeria um filme, não precisava ser o Batman, podia ser qualquer um outro personagem, sabe, angustiado, tantos que a gente vê em ótimos filmes por aí. Mas está sendo feito no Batman. E é isso, cara. É isso que eu acho que esse The Batman representa. É uma visão mais realista possível e mais obscura possível desse personagem, cara. Que a gente não viu nem nos filmes do Christopher Nolan, que são excelentes, mas aqui vai ser mais ainda. E talvez a gente veja até mesmo o Batman sucumbir. Mas mesmo que ele não se perca na escuridão, só o fato dele se manter de pé com tudo isso vai dar pra gente, assim, um personagem incrível. E esse Charada, mano, de longe é o melhor Charada, tipo, cara, talvez ele consiga bater de frente mesmo com o Coringa do Christopher Nolan, sabe? No sentido, assim, de chocar a gente e ser um vilão de dar medo mesmo. Sem comparações, mas esse filme tem uma identidade própria, tem um propósito próprio, lembra muito o Coringa nesse sentido, que ele tá focado nele, sabe? Tipo, ele não vai competir, por exemplo, com o Batman do Ben Affleck ou o Batman da Liga da Justiça. Ele é esse Batman aí, tá ligado? E pra mim o Robert Pattinson casa perfeitamente com isso daí, com esse personagem que precisa de uma profundidade, um Bruce Wayne que precisa ser estudado ali. Essa foi a nossa pequena análise aí do trailer e do conceito desse filme que tá vindo aí, cara, que foi gravado só 25%. Só isso e já gerou tudo isso aqui.